know there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I've been moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show who's in charge. Call me a shooting star. Vamos dar aí uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, vamos começar, beleza? Fala, Marcelo, você tá bom? Marcelo foi aluno nosso lá em Palmeiras. São 8 horas agora, vamos começar a ir lá para 8h03, mais ou menos. Vai dar tempo de entrar mais alguém e a gente já começa, tá bom? Se já entraram aí, ó, clica no aviãozinho aí, manda pra ele pelo menos com umas 4, 5 pessoas aí. Encaminha esse aviãozinho pro pessoal aí, vamos aumentar o pessoal aí nessa live aí. Vamos começar daqui 2 minutinhos, já tá começando já, tá? Olá, Dione, olá, arquiteta, Agri Construtor, conheço o pessoal da Agri Construtora, Sabrina, Claudinei Alves, boa noite para vocês que estão entrando aí. Beleza. Mais um minutinho a gente já inicia já. Quinta-feira, feriado, muita gente viajou, mas quem tá aqui vai pegar uma informação bem bacana que eu vou estar passando para vocês. Tá, vamos começar, né? Pessoal, vamos lá. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Sérgio. O pessoal conhece muito no mercado aí como Sérgio Luciano. Eu sou corretor de imóveis há 10 anos, tá? Nós trabalhamos com atendimento de cliente Casa Verde Amarela, médio e alto padrão, tá? Nós temos aí uma vivência de mais de 10 anos de mercado, onde nós já fizemos financiamento e tiramos aproximadamente aí umas 400 pessoas já do aluguel e que fizeram upgrade, claro, para imóveis maiores, tá? E hoje a gente pegou e vamos dar uma passada para vocês. É um bate-papo, tá? A gente fala lá, mas vai ser mais um bate-papo, onde a gente vai falar um pouco sobre financiamento bancário, né? Como é que é feito o financiamento, o que precisa fazer o financiamento, quem mora fora do país. É interessante para pessoas que moram fora do país, tá? Para estar conhecendo um pouquinho sobre financiamento bancário. A gente vai falar também como comprovar renda de clientes. Vamos entrar em todos esses assuntos. Eu vou tentar ser o mais
breve e o mais claro possível com vocês todos, tá? Então, assim, sem mais delongas, né? Então, vocês que já me conhecem, já estão familiarizados já com a minha pessoa. Para quem não me conhece, já me siga no Instagram, pega esse aviãozinho, compartilha ele aí para pelo menos 10 pessoas, tá? Mas vamos começar. Vamos começar pelos critérios básicos para você fazer um financiamento bancário. O financiamento bancário, pessoal, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, é um empréstimo, tá? Qual que é o primeiro quesito para quem quer fazer um financiamento bancário hoje? Ele precisa ter o nome limpo, tá? Eu canso de pegar clientes que vêm no escritório, às vezes me ligam, falam assim, não, eu tô querendo comprar um imóvel, minha esposa ou meu esposo tem uma pequena restrição. Então, assim, se você parar para analisar, você está comprando um bem de valor agregado grande, tá? Você vai comprar um imóvel, você não está comprando um liquidificador ou uma bicicleta. Então, muitas das vezes, é igual eu falo, se você for na Casa Bahia, com nome restrito, né, e tentar comprar um liquidificador, a Casa Bahia não vai te vender. Quanto mais a Caixa Econômica ou algum banco vai fazer um financiamento para negativar. Então, aquela conversa de que pessoa com nome sujo, igual eu vejo às vezes umas propagandas no próprio Facebook, né, alguns clientes lá no Marketplace, não, vendemos casas para negativados. Isso aí é conversa, tá? O golpe tá aí, cai quem quer. Então, o primeiro critério para você fazer um financiamento bancário, ter o nome limpo. Você tendo o nome limpo, tá? É o primeiro critério para você conseguir a aprovação do seu crédito, certo? Segundo, questão de comprovação de renda, certo? Segundo quesito, você precisa ter uma renda comprovada, certo? Como é que funciona essa questão de comprovação de renda? A pessoa, mesmo como autônomo, certo? O autônomo, a pessoa que trabalha, profissional liberal, funcionário público, trabalha de carteira assinada da rede privada, você precisa comprovar a renda. Não é porque você é autônomo que você não tem que comprovar a renda. Você precisa comprovar a renda da mesma forma, tá? Então, a questão da comprovação de renda, ela é exigência para você poder comprar um imóvel. Tá, quem trabalha de carteira assinada, a pessoa tem o contra-cheque, certo? A pessoa que trabalha com funcionário público, ele também tem o contra-cheque também. E quem é autônomo? Eu sou autônomo. Eu tenho a minha casa financiada, nós estamos tentando aprovar um outro financiamento agora. Como é que é a questão da comprovação de renda de autônomo? Declaração de imposto de renda, tá? E movimentação bancária. A questão do autônomo não é porque ele é autônomo que ele vai ter mais benefício. Na verdade, ele tem comprovar a renda da mesma forma que o pessoal que trabalha, certo, de carteira assinada. Tá, e como é que a gente faz a questão da comprovação de renda do autônomo? Até dia 31 de maio, né, que foi agora mês passado, a gente, na verdade seria 30 de abril, o governo estendeu até dia 31 de maio, o último prazo para a pessoa estar fazendo a declaração de imposto de renda, que é a forma que você vai usar para poder aprovar o seu crédito bancário, certo? Só que a Caixa Econômica, os gerentes da Caixa estão aceitando os impostos de renda feitos depois da data do dia 31 de maio, válido até dia 30 agora de junho, que esse mês de junho é mês 30. Então até 30 de junho, quem não declarou imposto de renda ainda está no prazo para quem quer comprar um imóvel. Mesmo que não vá comprar agora, vai comprar no final do ano. Você tem que fazer declaração de imposto de renda. Por quê? A declaração de imposto de renda é a comprovação da renda do autônomo e do profissional liberal. Da mesma forma que às vezes um cliente que tem uma renda de carteira assinada, essa renda dele não é tão alta, e você aumenta, faz a complementação dessa renda com o imposto de renda. Então você que tem uma renda, às vezes um pouco mais baixa, mas você tem um trabalho por fora, você presta um serviço, e você consegue comprovar essa renda, como é que nós vamos comprovar ela? Mediante imposto de renda. Então você juntando o imposto de renda com o seu contra-cheque, você vai aumentar a sua renda, e assim vai aumentar o êxito da sua aprovação de crédito, tá? Então, a questão de renda ela precisa ser comprovada, independente se você é autônomo, se você é prestador de serviço, se você é carteira assinada ou se você trabalha na rede privada. A questão da aprovação ela é necessária, tá? Comprovação de renda. Uma outra coisa que eu sempre uso com os meus clientes, tá? Se você que me segue no Instagram, quem não segue já vai lá, começa a seguir. A gente trabalha, se você ver, nosso índice de aprovação ele é bem alto, a nossa conversão ela é alta, mas por quê? A gente melhor não, apenas a gente faz um trabalho melhor com o nosso cliente. A gente entende o perfil dele, a gente vê o momento de compra do cliente. Eu já tive clientes, tá, que hoje são amigos, que ele chegou para mim no escritório querendo comprar um imóvel, e eu virei para ele e falei, olha,
olhando que o seu perfil não é a sua hora de você comprar agora. Vamos trabalhar uns 2, 3 meses, daqui uns 3 meses, daqui uns 4 meses a gente tenta. E a pessoa foi, fez da forma que a gente orientou e ela conseguiu, tá, ter o êxito na aprovação do crédito dela no período certo. Por quê? Muitas das vezes eu pego um cliente, a semana mesmo apareceu pra gente aqui no escritório, um cliente que me ligou, falou, olha, eu quero comprar um imóvel, mas eu estou limpando meu nome hoje. Aí eu virei e falei, olha, se você está limpando o nome hoje, bem provável que o seu score vai estar mais baixo. Tá? Por quê? O score é a medida, tá, que os bancos usam, o termômetro que os bancos usam para medir o seu potencial de pagamento de conta. Ele quer saber, porque o financiamento bancário, pessoal, nada mais é do que um empréstimo. E ele quer saber se ele vai receber o imóvel que ele está te emprestando o valor. Né? Se você vai receber o valor que ele está te emprestando, para você pagar a longo prazo. Como é que ele mede se você é um bom pagador? Pelo score. Então, às vezes, quando você tem uma restrição recente, a gente orienta, primeira coisa, baixa o Serasa Consumidor, que é um aplicativo rosinho que tem lá na Play Store. Você vai entrar com a senha, eu não recomendo que você entre pelo Facebook, tá? Você entra criando uma senha no seu e-mail, tudo bonitinho, e aí você vai pegar o seu score que está lá mostrando, vai dar um print e vai mandar para o seu corretor. Olha, meu score está tanto. De acordo com o seu score, o seu corretor, o seu consultor, ele vai pegar, certo? E vai analisar e vai te falar, olha, nós vamos trabalhar esse score. Ah, nós vamos tentar aumentar ele. Como é que aumenta o score, Sérgio? Existem algumas formas que a gente usa e tem dado bom resultado, tá? Por exemplo, toda conta que vem no seu nome, certo? Você vai pagar ela ou adiantada, ou na pior das hipóteses, você vai pagar ela no dia. Você nunca pode pagar depois do vencimento, mesmo que seja dentro do mesmo mês. Por quê? Se você pagou depois do vencimento, ela está atrasada, mesmo que você pague o juro. Então o banco vai entender que você não é um bom pagador. Então você vai pagar as contas, primeiramente, antecipada ou no dia, certo? Fazendo dessa forma, o seu score vai subir. Segundo, onde você for, se você for no mercado, se você for no posto de gasolina, você precisa colocar o seu CPF. Coloca o seu CPF no supermercado, no posto de gasolina, vai sair para um restaurante para passear, coloca o CPF na nota. Por quê? Você colocando o seu CPF, vai movimentar o seu CPF. Movimentando ele automaticamente, a tendência dele é subir. Então, primeiro, pagar todas as contas adiantadas ou, na pior das hipóteses, no dia, nunca depois. Tá? Todas as contas que vierem no seu nome. Segundo, colocar o CPF, movimentar esse CPF seu. Vamos falar um pouquinho também, agora, sobre a questão da movimentação de renda do autônomo. Então, estamos tratando por enquanto de renda e score. Como é que você movimenta a renda do autônomo? Certo? Eu vou tentar ser o mais claro e o mais breve para vocês entenderem. O autônomo, ele precisa comprovar a renda da mesma forma que a pessoa que trabalha de carteira assinada. Então a gente vai provar para quem? É para o Sérgio, corretor? Não, você vai ter que provar para o banco, para o gerente do banco. Como é que nós vamos provar isso? Agora você vai entender, você nunca mais vai esquecer disso. Quem quiser, eu vou dar 2 segundinhos, pega o papel e uma caneta, certo? Pega o papel e uma caneta para anotar isso que eu vou falar agora, que é muito importante, você não pode perder isso. Vamos lá? Vamos pegar um exemplo fictício aqui. A pessoa, ela ganha 3 mil reais, certo? Ela ganha 3 mil reais. O Banco Central, pessoal, ela reza o seguinte: você pode comprometer 30% de tudo que você ganha com parcelas. Que parcelas são essas? Casa, carro, moto, empréstimo, tá? Então, dentro desses 30%, é o que você pode comprometer a sua renda. Então, vamos começar. Você ganha 3 mil reais. Quanto que é 30% de 3 mil? 900 reais, certo? Então, o que que acontece? A pessoa que é autônoma, você vai colocar ali, por exemplo, 3 mil reais na sua conta e você vai começar a movimentar ela. Como movimentar? Ah, você vai comprar leite no mercado, você passou o cartão de débito, certo? Ah, eu vou botar gasolina na moto, passa o cartão de débito. Você vai fazendo, passando, pode sacar o dinheiro, você só não pode sacar tudo. Você saca um pouco de dinheiro, no final do mês, na virada do mês,
você precisa ter obrigatoriamente os 30% sobrando. Então, se você ganha 3 mil, no final do mês você tem que ter R$ 900 sobrando. Se não tiver, tá errado a sua conta. Muita gente fala, não, eu movimento o banco. Aí outro dia a cliente pegou e me mandou os extratos. Ela ganhava 3 mil. Então eu pensei, 3 mil, então ela no final do mês tem que ter R$ 900. Na hora que eu fui somando as entradas e as saídas, no final do mês ela tinha R$ 100 na conta. E aí o que acontece? Eu falei, não vai aprovar. Porque o banco vai entender o seguinte, você não ganha R$ 3.000, você gasta R$ 2.900. Por quê? No final do mês só sobrou 100. Como é que você vai pagar a casa? É isso que é a movimentação bancária correta. O autônomo ganha certinho? Também não ganha certinho. Então ele não precisa ser uma conta exata. Esse mês você colocou R$ 3.000, no final do mês R$ 900. Ah, Sérgio, eu vou completar para 3 mil? Não, você vai colocar mais 3 mil. Então você pode colocar 3.100, pode botar 2.900, porque ninguém ganha certinho, redondo. Todo mundo ganha, por exemplo, um mês você ganha mais, um mês você ganha menos, mas na média vai ficar balançando entre os R$ 3.000. Um mês 2.900, um mês 2.800, outro mês 3.200. Mas quando você pega a média de 6 meses, você tem a movimentação de R$ 3.000. Então não é completar mais 2.100 para dar os 3. É colocar mais 3 mil e vir movimentando, porque você tem que provar para o banco que você dá conta de fazer o financiamento bancário, correto? Agora, com relação à questão de comprometimento de renda, essa parte é bem bacana. Esses dias a gente pegou um cliente que ganhava R$ 10.000, tá? É uma grana de renda, não conseguia comprar uma casa de 130 mil. Mas como assim? Porque é o seguinte, ele ganha R$ 10.000, certo? Então, teoricamente, se é 30%, ele conseguiria uma parcela de até R$ 3.000. Pessoal, quem puder, clica no aviãozinho, manda para mais pessoas, tá? Que isso aí é bem interessante. A Jaqueline está perguntando aqui, não lançar tudo em imposto de renda, tem problema? Só pelos extratos já ajuda? Já ajuda, Jaqueline, tá? Se a pessoa tiver extrato de movimentação bancária, por exemplo, a gente já pegou clientes que às vezes ele só não pode declarar como isento, tá? Ele não pode declarar como isento. Ele tem que declarar a renda pelo menos ali no mínimo aceitável lá para pagar o imposto. Agora, se declarar como isento já complica. Agora, com relação ao comprometimento de renda, principalmente isso eu pego muito funcionário público, tá? Antigamente, funcionário público, o pessoal enchia a boca, nossa, eu sou funcionário público, bacana. Hoje em dia, o que acontece? O funcionário público é o seguinte, com a pandemia, o pessoal começou a entrar muito em consignado. Então, o que acontece? Voltando a pessoa que ganhava 10 mil. Ele ganha R$ 10.000, certo? Ele pode comprometer 30% do que ele ganha. Então, o que acontece? 30% de 10 mil, ele conseguiria uma parcela de R$ 3.000, tá? Para você ter uma noção, R$ 3.000 hoje, com a Selic, ao preço que está, corresponde a aproximadamente 300 mil de financiamento. Ele conseguiria financiar 300 mil. Mas ele não conseguiu financiar nem 100 mil. Mas por que ele não conseguiu financiar nem 100 mil? Foi por conta que ele tinha um comprometimento de renda com consignado descontado em folha, porque você lembra? 30% da renda você pode comprometer com imóvel, casa, moto e empréstimo. Então, por exemplo, se você paga um carro financiado, você paga um consignado, você paga um empréstimo descontado em folha, não sobrou nada. Então, a soma da parcela do carro que ele pagava, a soma dos consignados descontados em folha, dava mais de 30%. Então, ele ganhava 10 mil, mas ele tinha, a margem dele de comprometimento estava toda comprometida. Então, o banco não aprovou para ele. Entendeu? A solução, ou quitar um dos consignados, ou tirar o carro do nome dele, questão do financiamento, para ele conseguir tá conseguindo ter êxito na questão do aprovação de crédito dele, certo? Um outro ponto também que eu vou colocar para vocês é o seguinte: chega muita gente falando para mim, procurando imóvel, querendo comprar um imóvel, chega aqui no escritório, fala assim, eu quero comprar um imóvel, Sérgio, mas eu sou MEI. Beleza, a pessoa ela pode ser MEI, não tem problema nenhum ser MEI. Eu já fui MEI, hoje nós temos a empresa. A questão do MEI é o seguinte, isso serve para MEI e serve para empresário, tá? Pessoal, CNPJ não compra imóvel. Quem compra imóvel é o CPF. Você pode ter uma movimentação de 100 milhões no seu CNPJ. Se
Se você não movimentar nada no CPF, o banco não vai te aprovar. Então você tem que ter a movimentação de quem? Do CPF. O MEI, ele vai te ajudar a comprovar a renda. Certo? Você tendo a comprovação de renda, você vai fazer um imposto de renda, onde você vai ter as retiradas aqui da empresa. Com essas retiradas, você vai formar o quê? A sua renda. Então, assim, quem compra é o quem? É o CNPJ? Não. Quem compra é o CPF. Então, coloca na cabeça. O MEI ajuda? Ajuda. Mas ele compra a casa? Não compra. Quem compra é o CPF. Então, não adianta nada você fazer para mim uma declaração de renda do seu MEI e você não fazer a declaração sua de pessoa física. Não adianta nada, tá bom? Com relação, essa semana também a gente pegou, certo? Como a gente atende muito clientes do exterior também, a gente tem duas clientes, né? Uma da Irlanda, tá? Outra dos Estados Unidos, que eles me perguntaram o seguinte: Sérgio, eu quero comprar um imóvel aí no Brasil, como é que funciona? Tá? Eu vou falar com experiência de mercado que eu tenho. Hoje, o cliente que mora no exterior, ele tem a renda dele do exterior, ele não mora no Brasil, ele mora fora. As duas situações que dá para tentar fazer para ele: a primeira, ele parcelar esse imóvel, tá, pela construtora até a entrega, onde ele tem que tentar, por exemplo, pagar todo, digamos, 200 mil, o imóvel entrega daqui 36 meses, diluir esses 200 mil, tá, em 36 vezes. Diluindo esses 200 mil em 36 meses, o que vai acontecer? Ele vai pagar o imóvel todo nesse período, tá, da obra. Então ele vai pagar pela construtora até a entrega. Algumas construtoras ainda flexibilizam, dependendo do valor da parcela que ele pagar, ele consegue flexibilizar esse prazo de pagamento. Grande Edgar, você tá bom? Vamos marcar outra live, viu? Ele consegue flexibilizar em mais um ano e pouco. Mais de praxe, tá? O pessoal pede que faça a quitação até a entrega do imóvel. Já aconteceu uma vez também, daí a gente conseguiu da seguinte forma: chegou na época do imposto de renda, a gente fez a declaração do imposto de renda dele no Brasil, ele recolheu os impostos, ele tinha um procurador que podia assinar por ele qualquer processo de financiamento, e aí o que a gente fez? A gente abriu uma conta para ele no Brasil e foi feita a movimentação dele aqui no Brasil. Ele pagou, então, ele fez o imposto de renda no período correto, fez a movimentação bancária, a gente aprovou o crédito, aí quem assinou foi quem? Foi o procurador, certo? Oi, Sandra, obrigado. Então, quem assinou foi o procurador. Dessa forma, tá? Também a gente conseguiu financiar. O que a gente alegou? A gente alegou que a pessoa estava fora do país, tá? Num curso. Então, assim, alegamos isso e foi feita a aprovação, tá? Foi feita a aprovação, o registro, tudo belezinha. Então, são formas que você tem que criar. Então, muitas das vezes, a pessoa que mora fora do país, ela tem uma certa resistência em querer fazer o quê? A declaração de imposto de renda no Brasil. Mas então você faz a declaração para quê? Para comprovar. Você tem a renda lá fora ela vale. Aqui nem sempre ela vale. Então isso é uma coisa que tem que estar sempre também alinhado com o pessoal, tá bom? Agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre entrada, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão colocando aí, a gente vai conversando, tá? Olá, Gilmar, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de entrada. Sérgio, quanto que é a entrada do imóvel? O pessoal pergunta para mim, pergunta para o Marcos Henrique, os colegas que são corretores, né, que estão aí no grupo aí. Quanto que é a entrada? É a pergunta que todo mundo pergunta. Quanto que é a entrada, Sérgio? Edgar, quanto que é a entrada? Pessoal, a entrada não sou eu que determina. A entrada, por exemplo, esse copo d'água aqui, você vai comprar um copo d'água desse aqui, ele, sei lá, é R$3. Então, se eu pegar essa água, é R$3. Se você pegar a água, ela é R$3. A entrada não funciona assim. Ela varia de acordo com duas variáveis. Eu sempre falo o seguinte: quem determina a entrada são duas variáveis. Quais são as variáveis? Primeiro, o valor do imóvel, tá? Então, se eu tenho um imóvel de 200 mil, tá? Eu já sei a primeira variável. Qual que é a segunda? A renda. Então, a renda, pessoal, ela precisa ser compatível com o valor do imóvel que você está comprando, tá? Então, você precisa ter uma renda compatível com o valor do imóvel que está comprando. Não adianta nada você pegar uma renda aí, sei lá, de 3 mil e tentar comprar um imóvel de 200. Não é que não compra. A entrada ela vai ser mais alta. Entendeu? Porque tem alguns critérios. O financiamento ele funciona assim também. Nós temos alguns picos. Por exemplo, Casa Verde e Amarela.
São imóveis para pessoas, teoricamente, eles falam baixa renda, mas a baixa renda que eles falam vai até 5 mil. Então hoje, teoricamente, eles falam que é uma baixa renda, mas não é baixa renda. Ela começa aí com seus 1.800, 1.900, 2.000, vai até 9.000. E determinadas regiões, você tem um limite de valor do imóvel. Ele precisa ser novo, tá? Alguns imóveis usados entram também hoje no caso do verde amarelo de acordo com a nova regra. Então, mas vamos pegar o imóvel novo. Ele precisa ter novo. Se for, por exemplo, em Aparecida, até 198. Se for em Goiânia, se não me engano, acho que é 208, 200 e alguma coisinha. O pessoal pode até colocar para mim. E aí o que acontece? Ele tem que obedecer a regra. O cliente tem que nunca ter comprado nenhum imóvel, certo? E o imóvel precisa ser novo. A sua renda ela tem que ser equivalente ao valor do imóvel que você está comprando. Então, por exemplo, hoje, no imóvel de 200 mil, eu trabalho com renda de 6 mil. Ah, mas como é que você chegou nisso? Martelando, fazendo simulação, treinando. Os meus corretores aqui, a gente treina muito. Obrigado, Anderson. Goiânia, 209 mil, tá? Então, Goiânia, 209 mil. Senador Canedo, 198. Aparecida, 198. Que é basicamente os municípios que a gente atende muito. Então, imóvel sendo novo, até 198, Aparecida. 198, Senador Canedo, 209, Goiânia, ele entra no Casa Verde Amarela. Alguns imóveis usados, tá? Eles entram, mas não dá subsídio, tá? Lembrando isso, o imóvel usado ele não dá subsídio. E com relação ao subsídio, também varia de acordo com a renda. Não é toda a renda que é elegível para subsídio, igual os critérios. Por exemplo, o Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, ele foi feito para privilegiar as famílias de baixa renda, tá? Você não tem família de uma pessoa só. Família é 2 pessoas. Então seria um casal ou um solteiro que tenha filho menor de idade, tá? Vamos lá. Com relação a que ele estava falando a questão da entrada. Então a entrada ela tem que ser equivalente ao valor do imóvel. Como é que eu vou descobrir qual que é a entrada ideal para minha renda? Com o seu corretor, com o seu consultor, a pessoa que você escolheu para estar atendendo a sua vontade, ajudando você nesse processo todo. Tá? Então você tem vários colegas bem gabaritados aí no mercado, tem muita gente boa no mercado aí, que está aí para atender da melhor forma. E você, uma coisa também, pessoal, só fugindo um pouquinho, questão de corretores, tá? Existem corretores e corretores, assim como existem médicos e médicos, advogados e advogados, etc, 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 veterinários e veterinários. Então você tem que procurar, pessoal, uma pessoa que seja gabaritada, uma pessoa que tenha conhecimento de mercado. Antes de você ser atendido, de você confiar o seu sonho a um corretor, procura conhecer a pessoa que está te atendendo, tá? Hoje em dia tem internet, tá? Procura, joga no Google lá, corretor fulano de tal, tarará, procura nas redes sociais, Instagram, Facebook. Por quê? Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, pessoa falar aqui, eu vendi 200 imóveis, vendi 300 imóveis, é fácil, porque papel aceita tudo. Agora você ter foto com o cliente, depoimento de cliente, tá? Isso aí é difícil, pessoal. Isso aí não tem como você inventar. Então, procura conhecer o profissional que está te atendendo. Procura saber. É estranho. Às vezes você fala assim, ele não tem escritório. Muita gente trabalha em casa. Tem muita gente boa que não tem escritório e trabalha em casa. Procura saber onde o cara mora. Porque você está confiando, pessoal, o sonho da sua vida. O dinheiro que você juntou suado para você conquistar o sonho da casa própria. Essa semana mesmo, a gente fez um financiamento de um casal que eu fiquei muito feliz em poder ter ajudado eles. E assim, a alegria que você tem em poder ajudar a pessoa, ela é maior do que qualquer comissão que você recebe, entendeu? Você nunca pode estar trabalhando pensando só na comissão. A comissão ela é fruto do seu trabalho. Tá? Às vezes você vende um imóvel com um cliente que ele vai dar até menos comissão para você. Mas esse cliente vai te dar uns 2, 3 clientes, vai te dar mais comissão. Então, nunca trabalhe pensando em comissão. Trabalhe pensando em atender o seu cliente bem, tá? Então, com relação à entrada. Como é que a gente faz? Você vai procurar o seu corretor, certo? Esse corretor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas simulações com vocês. Por isso que é importante fazer simulação. Eu sempre falo com meus clientes que é o seguinte. O pessoal me liga, eu quero ver casa lá no, igual no primeiro semana, eu quero ver uma casa lá no balneário, né?
Falei, beleza, lá no balneário, tranquilo, vamos fazer uma simulação? Aí o cliente, não, mas eu queria ver a casa primeiro, tananã. Eu falei, não, gente, é o seguinte, você não é obrigado a comprar de forma... Voltou aqui, porque eu apertei aqui, o Google entendeu que eu estava falando com ele. Você não é obrigado a comprar de forma alguma. Mas o valor que você tem que dar de entrada e o valor que você precisa de renda para comprar esse imóvel e as parcelas, isso você precisa saber. Por quê? Você pensa eu saio daqui do escritório, me desloco para te atender lá no balneário, chego lá, você vai gostar da casa, por quê? Eu já te mandei vídeo, eu já te mandei foto do imóvel, não tem como você não gostar. Aí você olha para aquele imóvel bonito, você entendeu? E às vezes por um motivo de renda que não está adequado no momento, você não consegue ter êxito, ou a pessoa vira para você e fala assim, eu ganho tanto. E aí o que acontece? Você vai sair frustrado, porque você não vai conseguir comprar seu imóvel, aquele imóvel que você viu. O corretor ele vai ter perdido o tempo dele, vai ter perdido o combustível, porque o dever dele é te mostrar, mas também o dever dele é te orientar. Eu acho absurdo, em pleno 2022, o corretor sair para mostrar imóvel sem conhecer o perfil do cliente. Não existe isso, não tem como mais. Hoje em dia, em pleno, com a gasolina o preço que está, a inflação aí, a Selic o preço que está, você sair sem conhecer o seu cliente, sem saber o perfil da pessoa, não tem jeito. Então, qual que é o melhor passo? Faz a simulação com o cliente. Você vai perguntar qual que é a renda, se ele tem comprometimento de renda, tá? Então, feito essas análises, você vai fazer uma simulação e vai falar, olha, a sua entrada é tanto. Dá para você? Ah, Sérgio, esse valor está um pouco alto. Quanto que você tem hoje? Ah, eu tenho X. Beleza. De acordo com esse X que você me colocou, eu tenho essa e essa opção. Ah, Sérgio, mas eu queria aquela ali. Acontece muito isso, eu queria aquele, né? É igual eu brinco com o pessoal até ri muito, os meus clientes falam assim, eu queria morar nos Jardins. Eu moro nos Jardins? Não. Eu moro onde eu dou conta de estar pagando no momento. Mas eu bato na parede, isso aqui é meu. Se eu quiser pregar um prego, pintar de rosa, eu pinto. Então, a entrada depende do valor do imóvel e da sua renda. A entrada é mesmo para todo mundo? Não. Então a gente vai entender o perfil do cliente e a gente vai tentar pegar essa renda do cliente e adequar ela para o imóvel que ele consegue estar comprando. Às vezes é o imóvel que ele quer? Não, mas ele pode usar de trampolim. Como assim trampolim, Sérgio? Vou citar o exemplo onde eu moro. Tá? Eu moro, meu menino tem 12, então tem 14 anos que eu moro no condomínio. Quando eu comprei essa casa no condomínio, tá? Estamos falando de 14 anos, não é muito tempo. Meu menino tem 12 anos agora. Há 14 anos atrás, eu paguei 128 mil na minha casa. O que eu compro hoje de 128 mil em Aparecida? Nem apartamento. Nem apartamento você compra mais de 128 mil. Aí você me pergunta, quanto que é a casa hoje no condomínio? 400. Aí você fala, o que te dá isso de valorização? Eu tinha um Megane que valia 37, hoje o Megane ele vale 10. E o Megane que eu vendi para dar de entrada na casa, a casa só valorizou. Então, esse é o trampolim. Você compra um imóvel hoje, às vezes não é nem aquele imóvel que você gostaria, só que aquela região vai valorizar. Quando aquela região valorizar, o que você pode fazer? Você vende ele na alta, vai e usa para comprar o imóvel que você tanto sonhou. Entendeu? A vida, ela é um processo. E você não tem como, tá? Você queimar etapas. Não tem como você queimar etapas, tá bom? Então você tem que seguir o processo passo a passo, tá? Etapa por etapa. Vamos então, de novo. Então você faz a simulação com o seu cliente, certo? Depois que você fizer a simulação, você vai ver o que ele tem disponível de acordo, tá? De acordo com o que ele tem de entrada, o que ele tem, o que ele consegue estar pagando, você vai ver com ele. Condomínio fechado sempre valoriza acima da média, tá, Scarlett? Condomínio fechado, eu sempre falo,
Não erra, você não erra quando você compra um condomínio, independente se seja um condomínio de 2 quartos mais popular ou um altíssimo padrão. Esses dias eu até gravei um vídeo essa semana, agora no Terras Alfa, estava atendendo lá com um corretor nosso. E aí, o que acontece? Há um ano atrás, eu falei que as casas ali no Terras Alfa, em Senador Canedo, iam bater 1 milhão, o pessoal ria. A casa lá era 452. Então hoje essa mesma casa, tá? A gente está vendendo ela hoje lá, a mesma casa. Só mudou ali a fachada, mas por dentro é tudo igual. A mesma casa nós estamos vendendo ela hoje a 700, 800. Já tem casa lá de 1.200.000, 1.300.000. Então assim, condomínio fechado sempre valoriza acima da média. Tem um condomínio que nós entregamos lá em Senador Canedo, chamado Vila das Brisas. Quando lançamos ele era 119, acho que era 119 mil. Hoje o mais barato que nós estamos vendendo lá é 185 mil. Então pensa quanto que esse cara não ganhou em um ano e pouco. Você ganhou dinheiro demais. Então é valorização na certa. Casa valoriza muito. Casa de condomínio valoriza muito. O condomínio, apartamento valoriza, dependendo da região. O apartamento, eu sempre falo o seguinte: o que é a questão do apartamento? É opinião minha, tá? É a pessoa que quer morar num determinado bairro, tá? Naquele bairro ou não existem casas mais à venda, ou naquela região ele não consegue comprar uma casa naquele setor. Então ele vai para o quê? Para o apartamento, tá? Então ele compra ali no apartamento e depois ele está morando na região que ele quer, certo? E atendendo a necessidade dele momentânea dele. Depois, quando ele juntar, às vezes um valor maior, ele vai para casa, tá bom? Vamos pegar aqui uma situação aqui. O pessoal pergunta para mim: Sérgio, como pagar a entrada? Você tem como parcelar a entrada? A questão do parcelamento da entrada varia de acordo com o construtor, tá? Com a filosofia da construtora. Não é todo imóvel que você vai conseguir um parcelamento. Então depende da flexibilidade do construtor e depende do imóvel. Não é todo imóvel, porque minha amiga comprou imóvel e parcelou, sei lá, em 100 vezes. Depende da flexibilidade da construtora. Não é todo construtor. Nós temos alguns construtores que parcelam a entrada em 10 vezes. Eu tenho construtora que parcela a entrada em 24 vezes. Eu tenho construtor que parcela a entrada em 36, tá? Por exemplo, nós temos um condomínio fechado que vai entregar agora ano que vem, que ele parcelava a entrada em 24 vezes. Você estaria morando e ainda pagando a entrada parcelada. Uma coisa que eu também notei, aproveitando o gancho, já que esse bate-papo está acelerado, e a gente vai falando, já tem quase 40 minutos de live, mas ainda dá tempo ainda, vamos lá. O que eu notei sempre? A questão é o seguinte: os condomínios fechados, tanto de apartamento quanto de casas, eles oferecem uma flexibilização maior de parcelamento de entrada do que você comprar uma casa de rua. Você vai ver que é muito difícil você pegar uma casa de rua que ela tem um parcelamento longo. Geralmente, o parcelamento mais longo, ele vai para... São grandes incorporadoras, tá? Então são construtoras são maiores, né? Então elas conseguem, quando elas constroem em grande quantidade, elas conseguem oferecer um parcelamento um pouco maior. Construtoras menores constroem casas de rua, parcelamento geralmente é menor, porque o prazo que ele constrói uma casa ali é muito rápido. Então ele precisa girar o dinheiro para começar a construir de novo, tá? Questão do parcelamento, isso mesmo, Jaqueline, do parcelamento no financiamento, ela depende da idade dos compradores. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 68, 70 anos, o prazo de financiamento dela é menor, porque a idade dele é mais avançada. Então o prazo de financiamento ele é menor. Se o prazo ele é menor, consequentemente eles vão aumentar aqui na entrada. Então uma coisa que eu sempre vejo é o seguinte: a pessoa não pode ter uma idade muito avançada, a não ser que ela tenha uma renda mais alta, que ela faz o financiamento num espaço de tempo mais curto e a entrada dele seja maior, ou ele consegue absorver às vezes uma entrada também maior, tá bom? Comprar sem imposto de renda. Tem gente que pergunta: tem como comprar sem imposto de renda? Sérgio, você falou que não tem jeito. Tem um banco, pessoal, um banco só, chamado Bradesco. O Bradesco, ele, dependendo da movimentação, tá, do cliente, se ele for correntista já do Bradesco antigo, alguns casos muito esporádicos, ele tem que ser
igual eu falei, ele é uma exceção à regra, ele é um cliente extra. Então é um cliente que tem um score altíssimo, um score de 900, 920, não tem histórico recente de restrição, não tem comprometimento de renda. Nesse caso, em alguns casos, a gente consegue estar fazendo a aprovação do crédito, tá, do cliente sem imposto de renda. Mas mesmo assim eles vão ter acesso ao quê? Todo o extrato de movimentação dele. Então não basta não ter a declaração, ele vai ter que apresentar um extrato muito bom. Eles vão ter acesso, o gerente dele tem acesso ao extrato bancário para ver a questão da entrada, tá? Pessoal, tabela Price e tabela saque são as duas tabelas de financiamento, tá bom? Como é que funciona a questão de tabelas? A tabela saque é uma tabela que a maioria das pessoas usam, chama Sistema de Amortização Constante, tá? A Price é uma tabela, uma amortização, foi feita uma tabela, eles falam Sistema Francês de Amortização. Qual que é a melhor? Não existe melhor. A melhor é a que se encaixa para o seu cliente. Tá? Às vezes o cliente, principalmente caso da verde e amarela, a gente vivencia muito isso, ele não tem uma entrada tão alta. Em algumas simulações na Price, a entrada ela é menor do que a saque, tá? E a parcela é linear. Então, nesse caso, dependendo do cliente, a parcela Price ela é mais vantajosa. Mas ela é a melhor? Depende do cliente, tá? As duas têm forma de você estar antecipando, que eu vou explicar já a questão de quitar o financiamento antes dos 30 anos, tá bom? E tem também o seguinte, a questão da tabela Price, então, o cliente tem uma renda menor, dependendo do valor do imóvel, ele faz abaixar a entrada e fica com a parcela linear. E nós vimos agora recentemente alguns imóveis mais caros, quando você coloca na parcela, na tabela Price, ele tem uma parcela menor. Ela é decrescente? Não, mas ela é uma parcela menor. Muitas das vezes o cliente ele não está preocupado se a parcela vai cair. Ele quer uma parcela mais barata. Então aí você oferece para o cliente a tabela Price. E explica para ele, olha, essa parcela aqui, ela também vai amortizar, só que ela não é decrescente, que vai caindo todo mês. Ela é uma parcela mais linear, tá? Tem como quitar? Quita normalmente, tá? Falando agora a questão da quitação, a gente pode amortizar da seguinte forma. Quando eu sempre oriento meus clientes, porque o meu atendimento, a gente procura ser o seguinte, meu trabalho não acaba na hora que eu entrego a casa. Eu mantenho contato com os clientes me ligam, e eu sempre falo, gente, juntou um dinheiro, juntou lá, sei lá, 5, 10 mil, juntou um FGTS, amortiza, tá? Vou amortizar em parcela? Não cai nessa de amortizar em parcela. Vou ficar um ano, Sérgio, sem pagar parcela. É latada, enganação. Você sempre tem que amortizar no saldo devedor. Quando você amortiza no saldo devedor, consequentemente, a sua parcela vai diminuir um pouco, porque a parcela ela é feita juros sobre o seu saldo devedor. Então, se você vai abater no seu saldo devedor aqui, consequentemente, a sua parcela também vai diminuir. E quando você amortiza no saldo devedor, você abate em parcelas que iriam vencer. Então, você consegue abater, é como se você abatesse de trás para frente. Então, dependendo do valor que você amortiza ali, você amortiza 10 anos, 5 anos, entendeu? Então, sempre amortiza no saldo devedor, independente da tabela ser Price ou a tabela ser saque. Você sempre vai amortizar no saldo devedor. Não cai nessa, eu vou amortizar com parcela, vou ficar 2 anos sem pagar parcela. Você só vai acumular juros, você vai bater só juro. O saldo devedor seu vai estar lá guardado, tá bom? Vamos continuar aqui? Vamos acelerando. Comprar sem entrada. Essa também é boa. Sérgio, tem como comprar sem entrada? Depende. Depende de algumas situações, tá? Antigamente, a pessoa fala assim, é mito ou verdade? Eu até mito. Não tem como comprar sem entrada, tá? Depende do valor do imóvel, depende da renda. Para você comprar hoje sem entrada, certo? Vou te dar um exemplo, tentar ser o mais claro possível. Para rendas mais altas, tá, pessoal? Para renda mais baixa, hoje não tem mais casa sem entrada. Com a renda mais alta, vamos supor que você tenha uma casa que seja valor de venda, tá?
de 160 mil, certo? E o banco foi lá e avaliou esse imóvel em garantia, tá? De 200 mil, certo? Você vai pegar o valor da avaliação do imóvel foi 200 mil e o valor de venda é 160 mil. Se o banco avaliou, certo, esse imóvel hoje em 160 mil, perdão, em 200 mil, o banco vai te financiar o quê? 80% do 200 mil. Então 80% dos 200 mil daria o quê? 160 mil. Só que todo o contrato, todo o registro vai ser feito em cima dos 200 mil. Não tem como... Olá, tudo bem, Aline? Então, não tem como você comprar, fazer todo o processo de financiamento querendo colocar o valor de 160, porque ela foi avaliada por 200. Beleza, se ela foi avaliada por 200, o banco vai te financiar 80%. 80% é 160. Beleza, e qual que é a renda? A renda ela tem que ser suficiente, você lembra que eu falei que ela tem que ser equivalente ao valor do financiamento. Então ela precisa ser uma renda que ela consiga absorver essa parcela do financiamento, tá? Então eu trabalharia, sei lá, com a renda de 6 mil, tá? Que aí você conseguiria uma parcela de até 1.800, que seria os 30% dos 6, e você iria pagar aí aproximadamente 1.600, que a parcela hoje eu trabalho aí quase 1%. Então se eu vou pagar 1.600, é como se eu financiasse 160 mil. Nesse formato, você comprou sem entrada. Então o imóvel ele sendo avaliado a mais, você tem uma renda mais alta, o banco te financiou 80%, tá? Então 180% dos 200 daria 160. A casa, o valor de venda era quanto? 160. Então vai ser rodado um contrato de 200, como se você tivesse dado 40 mil de entrada, tá? E eu vou te responder já já, Ed Carlos, compra o lote no ágio, tá? Eu te falo já já. Você tivesse dado 40 mil, financiado 160. Em contrapartida, se você financiou 160 mil, você vai ter uma parcela proporcional ao seu financiamento. Então você vai precisar de uma parcela de mais ou menos, se fosse aí na SAC, né, uma parcela de 1.600. Então eu precisaria de uma renda aí de 5.700 a 6 mil para conseguir financiar sem entrada. Então você fez um financiamento teoricamente sem entrada, tá bom? Com relação à pergunta aqui do nosso amigo Ed Carlos, tá? De Carlos, com relação a funcionar comprar um lote no ágio, tá? A questão do ágio é o seguinte, o ágio você vai pagar o valor que a pessoa pagou, ele quer jogar a valorização do que ele já pagou e mais do que o lote vale hoje, e você vai assumir o ágio dele. Se você fizer a transferência do ágio, do contrato do lote na construtora para o seu nome, não tem problema algum. Você só não pode comprar e não transferir. Ou pelo menos fazer a escritura e depois você faz a transferência. A escritura ela precisa ser feita para você ter o direito do imóvel. Aí você registra para ele passar para o seu nome. Como ele está, geralmente, se ele tiver ágio, então eu presumo que ele está sendo pago pela construtora. Então você está pagando ele para a construtora. Então o ideal é você ir na construtora e fazer uma cessão de direitos, onde ele vai pegar esse saldo seu e vai passar para você passar para o seu nome. Você vai recolher umas taxas lá e aí a partir do momento que você faz isso, ele passa a vir todo no seu nome, tá bom? Vamos pegar aqui agora também uma outra perguntinha aqui que eu até marquei para vocês. Muitas das vezes eu pego uns clientes que viram para mim também e perguntam assim: Sérgio, eu tenho crédito aprovado, tá? Eu estou aprovado no banco, tá? Mas eu não tenho entrada, certo? Isso aí tem demais. Vira e mexe, parece colegas corretores me ligando, falando assim: ah, Sérgio, eu estou com um cliente aprovado, mas ele não tem entrada. Gente, cliente aprovado sem entrada, tá? É muito comum. O problema todo é o seguinte: sem entrada ele não compra nada. Entendeu? Então não adianta você ter aprovação, mas você não tem o dinheiro para pagar nem a documentação nem a entrada, né? É igual eu brinco muito, o pessoal fala assim, eu uso muito brincadeira, eu falo assim, a pessoa que está aprovado, mas não tem entrada, é igual olho azul e gente feia, não serve para nada, entendeu? Então assim, são duas coisas que precisam andar junto. A pessoa tem que ter
a renda, a aprovação, mas tem que ter a entrada em contrapartida. A não ser que ele tenha aprovação, mas ele tem uma renda alta. Se ele tem a renda alta, bem alta, certo? E ele tem aprovação no valor X, e a gente consegue fazer aquela jogada do imóvel ter sido avaliado a mais, ele consegue absorver essa parcela maior, ele comprou, tá? Sem a entrada. Aí nesse formato, mas pelo menos a documentação ele vai ter que ter, tá bom? Uma outra manobra que a gente consegue fazer às vezes para ajudar os funcionários públicos. Muitas das vezes o funcionário público ele tem uma parte da entrada ou ele tem a entrada e não tem o dinheiro da documentação. O que a gente faz, tá? Geralmente a gente vai pegar, faz da seguinte forma, a gente aprova o crédito dele, roda o contrato, vê quanto que ele tem, faz toda uma programação, é tudo um processo. Tá? A gente aprova, vê o que ele tem de dinheiro. Então nesse momento da entrevista com o cliente, ele precisa ser o mais transparente possível com o seu corretor. Para quê? Ele tendo a transparência com o seu corretor, tá? O Edcar tem que ter crédito para continuar pagando área porque eu não tenho crédito no Brasil. Eu moro em Austin, na Texas. Você pode transferir, só te cortando, Edcar, você pode transferir, mas você deve ter um procurador, que a não ser que não tenha procurador. Mas depois você me chama no direct, no privado, eu te passo no WhatsApp e eu te explico direitinho, tá? Vamos lá, com relação ao que eu estava falando para vocês. Você pega, vê o processo, você entende o perfil do seu cliente, tá? Vê quanto que ele tem de entrada, vê como é que está a questão da aprovação, o que ele tem de valores, e aí o que a gente vai fazer? Você pega, aprova ele, faz todo o processo, vamos supor que faltou lá 10 mil, tá? Mas ele tem margem de consignado. É uma situação que a gente cria, muitas das vezes, para o cliente não perder o imóvel. Ele assinou o contrato no banco, tá? Ele pagou a parte que ele precisou lá. Ah, faltou 10 mil da entrada, ou 10 mil para a documentação. O nosso correspondente, ele monta um consignado para ele, mas ele só pode fazer esse consignado depois que ele assina com o banco. Antes de assinar com o banco, ele não pode pegar consignado e não pode comprar nada parcelado. Senão, ele vai comprometer a renda dele, tá bom? Ele não pode fazer nada, certo? Comprar carro financiado, geladeira parcelada, ele não pode fazer nada, certo? Antes dele assinar com o banco. Então, primeira coisa, ele precisa assinar com o banco, tá? Ele assinou com o banco, depois que ele assinou, no dia que ele assinou, ou no outro dia, o correspondente vai e faz o quê? Ele faz o consignado dele, do valor que libera, estuda, a gente faz essa análise antes do todo o processo, para poder ver se ele tem margem de consignado, se ele consegue levantar esse valor. Conseguindo isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos formar todo o entrelace para ele conseguir o quê? Comprar, pagar a documentação e o registro. Tá? Então, são artifícios que a gente usa para poder ajudar o cliente. Então, a gente sempre tem que ser o quê? Sempre o mais transparente possível. Por isso que eu falo que na hora que você faz a entrevista com o seu corretor lá, que você escolheu para te atender, é importante, tá, pessoal, você ser o mais transparente possível com esse cliente, com o seu corretor. Por quê? Porque ele está ali, pessoal, para te ajudar. Ele, como conhecedor do mercado imobiliário, ele é a pessoa que vai estar ali para quê? Para tentar te auxiliar, para tentar fazer você ter o quê? Fazer o melhor negócio para você poder conseguir o êxito na sua aprovação. Então, assim, ele está ali não pela comissão, ele está ali para poder te atender, para poder você conseguir sair do aluguel, colocar você numa casa própria, botar você no apartamento que você queria, tá? Ver o que você, com base com o que você ganha, ele consegue estar te ajudando. Então, nessa hora que você vai conversar com o seu corretor, que você vai ser entrevistado por ele, é a hora, pessoal, que você precisa ser o mais transparente possível, porque ele está ali para quê? Ele está ali para poder te ajudar. Então, procura conhecer a pessoa que está por trás aí, que está te ajudando, se ele tem um histórico bom, se ele é uma pessoa que tem conhecimento de mercado. Então, isso tudo ajuda nesse processo, tá, pessoal? A gente fez esse bate-papo hoje, foi mais para vocês conhecerem um pouquinho sobre financiamento. Se fosse delongar mais, fosse aprofundar mais no assunto, a gente ficaria aí 2, 3 horas tranquilamente falando, e tem assunto para mais de metro, tá?
Eu vou começar a separar de vez em quando alguns assuntos, tá? A mais para poder estar colocando para vocês, tanto para parte de clientes, tá? E como colegas corretores, porque eu acho assim, eu sempre penso que é o seguinte, o conhecimento o conhecimento que não é repassado, ele não serve para nada, tá? Então assim, tudo aquilo que você repassa, o universo ele te traz em dobro, tá? O que a Aline perguntou, qual o critério para a casa ser avaliada em um valor maior? Então, Aline, a questão vai muito do engenheiro, tá? Então, assim, vê a questão de acabamento, tá? Geralmente quando ela tem um acabamento melhor, certo? Quando o acabamento dela tem um acabamento melhor, ela está numa localização boa, às vezes ela tem um projeto de iluminação. Uma coisa que a gente sempre usa muito, a casa vai entregar com a área gourmet, vai fazer uma churrasqueira, a área gourmet ela não pode estar feita junto com a área de serviço. Quando ela é colocada junto com a área de serviço, ela não é considerada área gourmet, ela precisa estar fora da área de serviço ou numa outra parte do imóvel para poder ser considerada. Se ela tem portão eletrônico, ela também ajuda na questão da avaliação, pintura, conservação, principalmente imóvel de revenda, que são os imóveis usados, né? Então ele tem que estar com aparência visual boa, tá? Não pode ter vício aparente. Quais são os vícios aparentes? Rachaduras, trincas, infiltrações, às vezes trincados nas janelas, isso tudo atrapalha na questão da avaliação. Tem vários imóveis aí que mesmo usados eles têm avaliações altas, porque são imóveis conservados, estão bem conservados em questão de pintura, questão de conservação, tá? A qualidade construtiva do imóvel ajuda demais, não tem infiltração, não tem trinca. Então são fatores que ajudam, tá? Na questão da avaliação ela ser maior ou ela ser menor, tá? E a avaliação, pessoal, ela depende de banco para banco, tá? Então ela não é a mesma para todo banco. Tem bancos que geralmente avaliam mais, tem bancos que avaliam menos, vai depender muito do banco e do engenheiro que vai estar avaliando, tá? Pessoal, no mais, certo? Já o Instagram vai me derrubar aí. Então, o que a gente vai fazer? Porque é uma hora só, certo? Então, vou deixar esses 2 minutinhos finais para poder estar passando para você. Então, assim, a gente vai ver alguns assuntos bacanas para os colegas corretores, para vocês clientes. Então, assim, o que eu faço, tá? Eu faço com carinho, eu faço com amor, porque eu gosto do que eu faço, eu sempre falo. Quando você faz o que você ama, você nunca mais trabalha na vida, né? Então você sempre se diverte, tá? Eu gosto de lidar com pessoas, gosto de estar sempre presente com o pessoal, gosto de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então assim, o que eu faço, tá? Você vê, eu dispus de dormir quinta-feira à noite, né? Tá aqui com vocês, eu agradeço cada um de vocês que tirou um pedacinho do horário de vocês, nem que seja de 5 minutos, 10 minutos para estar aqui, tá? O que vocês precisarem, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp, que é o 62 4101 2277. De vez em quando eu vou soltar algumas lives, algumas dicas para vocês. Quem não me segue, já me siga no Instagram, já compartilhe com seus amigos, passe para seus colegas, tá? E o que vocês precisarem, pessoal, vocês podem entrar em contato, que a gente está aí para poder estar ajudando vocês sempre, tá bom? Falta 1 minuto, tá? Então, pessoal, forte abraço, tá? Fiquem com Deus. Vou ver se eu consigo deixar essa live gravada para vocês, tá bom? E ó, contem comigo porque eu, pessoal, quero ver você de casa nova, tá bom? Forte abraço para vocês, pessoal, e fique com Deus. E vamos que vamos, que tem muita coisa vindo por aí bacana, tá? Vamos falando aí que a gente vai organizando direitinho. Vou fazer um negócio bem bacana para vocês. Gente, brigadão. O que vocês virem, às vezes dúvida, pode me mandar no direct. Às vezes tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar. Que a gente está aí para poder estar passando para vocês, tá bom? Brigadão, pessoal. Forte abraço. Fique com Deus, tá bom?